Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. O verão israelense chegou no seu ponto mais alto e a temperatura é intensa, apesar de ainda ser muito cedo. As pessoas já estão na rua, fazendo o seu Cooper, indo fazer suas compras, se preparando para o início de Shabat, muitos andando de bicicleta. E como vocês podem ver, eu me encontro numa antiga ferrovia de Israel. Mas vocês devem estar estranhando o fato de que os dormentes e a ferrovia como um todo estão cobertas por uma passagem de madeira. E é preciso esclarecer que essa ferrovia não foi construída pelo povo judeu e ela também não foi desativada pelo povo judeu. Então por quem ela foi construída, Átila? Ela foi construída pelo Império Turco-Otomano. É demais lembrar que a ocupação otomana teve lugar por nada menos do que 401 anos. E quando eles construíram essa ferrovia, eles não tinham intenção de desenvolver a terra de Israel, trazer progresso para o nosso povo. Eles fizeram a mesma coisa que os romanos, quando construíram seus aquedutos, suas casas de banho. Eles tinham a intenção de tornar mais fácil o processo de ocupação. O primeiro trecho dessa estrada ia de Jaffa, do porto de Jaffa, ali ao lado de Tel Aviv até aqui Jerusalém. E o segundo trecho é de Jerusalém até a fronteira síria. Israel depois, muitos anos depois da refundação do Estado moderno, cobriu a ferrovia e transformou num local de lazer para a população. Ela termina lá na primeira estação, que é a estação ferroviária construída pelos turcos, que foi transformada, depois de restaurada, num centro cultural e gastronômico. E você, naturalmente, aí do outro lado da câmera, deve estar se perguntando, mas Átila, quem desativou? Os britânicos. Mas por que Israel não ampliou e não restaurou esse equipamento urbano tão importante? A razão é muito simples, meus amigos. O Holocausto. Ainda hoje, vivem na terra de Israel nada menos do que 110 mil sobreviventes do Holocausto. E esse número era muito maior por ocasião da independência de Israel. E eles tinham literalmente pânico de ferrovia, vagões, trens, qualquer coisa associada à sua memória, a memória do nosso povo sendo transportado em massa para o genocídio que nós chamamos de Holocausto, que teve lugar nos campos de concentração de toda a Europa. Israel levou 45 anos para vencer esse medo. E só nos anos 90 é que Israel começa de fato a construir uma vigorosa, estrada ferroviária, ampliando de norte a sul do país a cobertura, unindo o nosso povo e a nossa terra por um sistema de transporte realmente digno, que é o sistema ferroviário, de tal modo que hoje ele é moderno, ele é de excelente qualidade. Ao lado dele nós temos o veículo leve sobre trilhos em muitas cidades israelenses, como aqui em Jerusalém. Mas tudo isso é cenário, tudo isso é parte da nossa história. A história é relevante. Afinal de contas, essa ferrovia começou a ser construída em 1892. E ela foi inaugurada, seu primeiro trecho, em 1905. E só em 1990 nós começamos a reconstruir o sistema ferroviário israelense. Mas isso tudo, como eu disse, é parte da nossa história, uma história que é relevante. Mas há algo ainda mais relevante para eu compartilhar com vocês nessa manhã tão especial que antecede o Shabbat Hazon, que é o Shabbat que tem lugar sempre nos dias que antecedem a celebração de Tisha B'Av, a data que marca o luto nacional do povo judeu. Como todos vocês sabem, o povo judeu vai fazer nesse Shabbat a leitura da Parashá Devarim, que abre o livro de Devarim, o quinto e último livro da Torá. E nele, Moshe Rabbeinu perfaz todos os acontecimentos que tiveram lugar durante a peregrinação de 40 anos do povo judeu, desde que nós saímos do exílio no Egito, exílio egípcio, até a entrada na terra de Israel. Ele está se despedindo do nosso povo. E ele não só reconta os acontecimentos, mas também nos admoesta
para que nós não venhamos a cometer novamente os mesmos erros do passado, agora que estamos tão próximos de iniciar a ocupação da terra de Israel. A Parashá Devarim, portanto, ela é sempre lida um pouco antes ou no próprio dia de Tisha B'Av. E normalmente, e assim eu tenho feito ao longo dos anos aqui no nosso canal, eu secciono um trecho da Parashá para nós analisarmos a sua profundidade e, sobretudo, a lição da sabedoria judaica que ela nos oferece. Mas hoje eu quero fazer algo um pouco diferente, ainda que inserido no compromisso de difundir a sabedoria judaica, eu não quero seccionar um trecho da Parashá. Saibam vocês que muitas vezes, na noite anterior à gravação desses vídeos, eu me emociono muito com o estudo de Torá que eu faço e fico me perguntando se você é capaz de transmitir esse conteúdo a todos vocês. E eu vou tentar, como eu venho tentando esses anos todos. E o Sidur, Avodat Israel, nos revela, prestem atenção, que é um capítulo de Tehilim que corresponde a cada Parashá. Ou seja, o livro dos Salmos, dentre os 150 Salmos, há pelo menos um para cada Parashá. E você, evidentemente, vai me perguntar, mas então, Átila, qual é o salmo que corresponde a Parashá Devarim? Naturalmente, no livro dos Salmos, nos Tehilim, aquele que vai ser escolhido como salmo correspondente, ele deve ecoar os temas de Tisha B'Av. Por quê? Porque nós fazemos a leitura da Parashá Devarim no Shabbat Razon. E quais são os temas de Tisha B'Av? A Galut, o exílio do nosso povo. Tivemos o exílio egípcio, tivemos o exílio babilônico, estamos vivendo o mais longo de todos os exílios, o exílio de Edom, esse exílio no qual fomos dispersos pelo mundo. Mas também um tema central de Tisha B'Av é a destruição do Beit HaMikdash. E olhando os 150 salmos, não há dúvida de que aquele que corresponde de maneira exata o significado dos temas tratados aqui é o Salmo de número 137. E eu vou tentar lembrar vocês, porque eu sei que vocês conhecem pelo menos parte do texto desse Salmo, que narra os acontecimentos ocorridos em 587 antes da Era Comum, quando o nosso povo foi levado cativo pelos babilônicos, depois deles destruírem o primeiro Beit HaMikdash. Nabucodonosor, que destruiu o primeiro Beit HaMikdash. E o Salmo começa com algo como: junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Zion. Eu sei que muitos de vocês tiveram contato pela primeira vez com esse Salmo por meio da canção Rivers of Babylon, que na verdade nem foi cantada pelo Bonnie M, o que tornou esse salmo um salmo muito conhecido, não por parte de nós que dedicamos as nossas vidas a servir ao Criador, estudando a Torá, e naturalmente os salmos são a matéria-prima da nossa vida, na medida em que nós fazemos a leitura dos salmos todos os dias. E assim como nos nossos ancestrais, revivendo esses acontecimentos, perguntamos como podemos cantar o cântico de Hashem em terra estranha. Israel hoje ainda é essa terra estranha, porque nós ainda vivemos no exílio. Isto aqui não é a era messiânica. E embora seja fundamental a existência, a defesa da terra de Israel, o direito do nosso povo de retornar à sua terra ancestral, nós ainda estamos mergulhados na galuta, no exílio. Mas talvez o trecho narrado por esse salmo mais significativo, que também é repetido por nós todos os anos, na celebração de Pêssah e em outros momentos fundamentais, como a celebração da reunificação da cidade de Jerusalém sob o controle judaico, ele diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça de sua destreza, se não me lembrar de você, que minha língua colhe o céu de minha boca, se eu não te levar, Jerusalém, acima de minha maior alegria. Davi, o rei Davi, profetizou
centenas de anos antes da ocorrência da destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele profetizou a destruição não de um, mas dos dois templos. Porque quando o Salmo diz, junto aos rios da Babilônia, ali sentamos e choramos, Davi falava da destruição por parte dos babilônicos do primeiro Beit HaMikdash. E seguindo a narrativa do Salmo, quando ele diz, lembra-te, ó Deus, da descendência de Edom no dia de Jerusalém. Esse trecho alude, evidentemente, à destruição do segundo Beit HaMikdash, que foi destruído por Roma, que foi destruído por Edom, que são descendentes de Esav. Mas, Átila, tem muita mosca aqui. Por quê? É significativo que nossos ancestrais se sentassem à beira do rio, dentre todos os lugares da Babilônia, ou que pendurassem seus instrumentos em salgueiros, dentre todas as árvores que haviam. Vejam, não é difícil para vocês entender que nosso povo se encontrava profundamente deprimido. Então a pergunta que se segue é, como eles puderam carregar durante a marcha de 800 quilômetros que separam Jerusalém do Iraque, né? A Babilônia? Como eles foram capazes de transportar com eles os instrumentos? Porque eles não se livraram disso completamente. Havia condições de cantar algum cântico nessas circunstâncias. E a explicação para isso, naturalmente, está no livro do profeta Ezequiel. Quando nós abrimos as profecias do profeta Ezequiel, na abertura mesmo do livro, ele revela que, estando ele mesmo em exílio junto ao rio Queva, abriram-se os céus e ele teve visões de Deus. A profecia é complexa, mas ela traz uma revelação simples. Ele tem a visão da Merká, do carro. Por isso nós chamamos os tanques de Israel de Merkavá, carruagem. Mas a visão do profeta Ezequiel não era dos tanques da Israel moderna, era da Merká, que transportava o Criador do universo. Essa visão que simbolizava Deus e sua comitiva, as legiões angelicais indo junto com o nosso povo também para o exílio, trouxe grande consolo ao nosso povo. Por quê? Porque ela acenava como uma garantia da futura redenção, arevut, garantia. Não por outra razão. Os nossos ancestrais prenderam seus instrumentos nos salgueiros. Aravim, que nós conhecemos tão bem porque balançamos durante a celebração de Sukkot, justamente junto ao rio, os babilônicos, nossos captores, presumiram que devido à nossa tristeza eles não podiam ousar nos pedir canções. Mas a Torá oral revela que eles queriam conhecer o texto das canções que nós cantávamos na terra de Etzion. Mas quando eles se aproximaram de nós e viram os instrumentos musicais presos nos salgueiros, eles intuíram, porque eles não eram bobos, se tratava de um povo estúpido, eles intuíram que de alguma forma nós havíamos sido consolados. E por isso eles nos ordenaram que nós cantássemos os cânticos, que nós cantávamos para Hashem na terra de Etzion. Junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, mas Hashem nos consolou. Hashem vem nos consolando ao longo da marcha histórica do povo judeu. Nos consolou na Babilônia, nos consolou na Pérsia, quando Ramã tentou nos destruir, nos consolou depois e durante o Holocausto, nos consolou durante as perseguições da Inquisição cristã, nos consolou nos pogrões da Europa Oriental. Hashem sempre esteve conosco. Ele continua conosco, ao nosso lado, nesse exílio. E há algo curioso a ser dito. Essa marcha que nos separou de Jerusalém a Babilônia, como eu disse antes, era uma marcha em linha reta de 800 quilômetros. Vocês podem imaginar o que é caminhar 800 quilômetros? Nas estradas que tinham lugar no mundo 587 anos antes da Era Comum. E os babilônicos não permitiram que nós parássemos para descansar um único minuto sequer. Foi uma marcha muito dura. Mas, afinal de contas, o que temia
o exército babilônico, depois de ter destruído Jerusalém, aprisionado, escravizado o nosso povo, eles pensavam algo como, e com muita propriedade: esta nação tem um Deus misericordioso, se os deixarmos descansar, eles clamarão a Ele e Ele os salvará. Isso podia ter acontecido. Mas o profeta Jeremias nos revela nas suas profecias que se nós tivéssemos clamado a Kadosh Baruch Hu durante a guerra que tivemos que travar com os babilônicos, nós ainda estaríamos em Jerusalém. Ali mesmo, naquele dia em que nos sentávamos junto aos rios e cantávamos as canções que cantávamos a Hashem. As profecias do profeta Jeremias também são complexas, mas elas revelam uma verdade imemorial. Somente no eterno nosso Deus está a salvação de Israel. E agora, nesses dias de Ben Hametzarim, esses dias finais que separam a celebração de Tisha B'Av, que vai ter lugar ao anoitecer da quarta-feira, é o momento de nós refletirmos e de nos arrependermos a cada geração. O exílio prossegue, a reconstrução do Beit HaMikdash não tem lugar porque nós não iniciamos de fato um processo verdadeiro de Teshuvá. A cada geração corresponde essa obrigação. E se nós vivemos ainda assim agora, nós somos os únicos responsáveis por isso. Eu devo dizer a vocês, meus amigos, Shabbat Razon é assim chamado porque ele revela uma visão profética. O retorno à terra de Israel, a reconstrução do templo. Nós vivemos um momento de luto, no momento em que nossas bocas estão amargas, é um momento de grande amargura, mas a filosofia judaica nos ensina, isso é um princípio fundamental para nós, que toda vez que a Kadosh Baruch Hu, nos lança um desafio, nos envolve em uma doença, que torna as nossas vidas amargas, ele antes disso já nos oferece a cura. A cura está ao nosso alcance, mas nós precisamos enxergar além das aparências. Ou vocês acham que o 7 de outubro de 2023 foi casual? Ou vocês acham que essa onda de antissemitismo é casual? A Kadosh Baruch Hu está convocando o nosso povo a retornar à terra de Israel. Essa calamidade, essas calamidades todas têm um único objetivo: trazer o nosso povo, que já vive em sua maioria na terra de Israel, mas trazer o nosso povo em Teshuvá, para que essas senhoras não andem aqui nessas caminhadas usando roupas inadequadas, mas que cumpram o princípio da modéstia, para que nós como um todo reconheçamos que só Hashem pode nos salvar, para que o nosso povo, assim como Moshe Rabbeinu nos ensinou, respeitemos as ordenanças, as leis, os estatutos de Hashem. O povo judeu constitui uma minoria. Mas nós não somos uma minoria como os curdos, nós não somos uma minoria como os armênios, e até mesmo para alguns como os palestinos. Nós não lutamos pela liberdade, pela justiça, pela paz. Isso são consignas do PCC. A felicidade é algo que pode estar disponível para os outros povos. Para nós, judeus, a nossa existência depende do cumprimento do nosso propósito, da nossa missão. Nós não viemos a esse mundo apenas para sermos felizes, embora a felicidade também esteja ao alcance de cada um de nós. Nós viemos a esse mundo, meus amigos, para realizar a redenção messiânica, para que nós paremos de imaginar a existência do mundo como ele deveria ser, mas que tenhamos em mente a nossa capacidade de construir o mundo como ele será, meus amigos. Shabbat Shalom.